Quero falar nesta noite sobre as raízes do cristão. Salmo 92. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O tolo não compreende e o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém, glória a Deus. Pode assentar. A Bíblia utiliza muitas metáforas, muitas figuras de linguagem, né? E uma delas é comparar o homem com a árvore. Em várias passagens bíblicas ocorre essa comparação. E nós vimos aí no versículo 13 ou 12, né? O versículo 12 que diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Olha só, uma árvore, ela tem várias partes, não é isso? A árvore tem o quê? Tem tronco, tem galhos, tem folhas, ela pode ter flores, ela pode ter frutos, e ela também tem raízes. Todas as partes de uma planta, ou todas as partes de uma árvore, são muito importantes. Mas nesta noite eu quero falar sobre as raízes. Por quê? Se nós arrancarmos as folhas de uma árvore, ela morrerá? Sim ou não? Não. Se nós cortarmos os galhos de uma árvore, ela morrerá? Se arrancarmos os seus frutos, ela morrerá? Não. Mas se nós arrancarmos as suas raízes, a árvore morrerá. Então, nós precisamos, nesta comparação, pensar no que é essencial na vida do ser humano, no que é fundamental. Nós queremos frutos. Amém? Nós queremos frutos. Quantas vezes nós pregamos sobre os frutos? E eles representam o quê? Resultados. Os frutos são importantes e nós os desejamos, mas muito antes do fruto, nós precisamos estar atentos às raízes, porque sem elas o fruto não
virá. Então, qual é a importância das raízes? As raízes são responsáveis pela nutrição da árvore. É por elas que vem a seiva, é por elas que vem a água para a árvore. As raízes são responsáveis pela sustentação da árvore, para que ela tenha firmeza, para que ela permaneça de pé. As raízes também são responsáveis pela frutificação, porque sem as raízes não haverá o fruto. Então, a raiz da árvore, ela define a sobrevivência, o crescimento, a firmeza e a produção da árvore. Então nós também temos as nossas raízes. A Bíblia nos compara ao cedro do Líbano. Porque se a Bíblia simplesmente falasse, você é semelhante a uma árvore, talvez você pensaria numa goiabeira que tem lá na sua casa. Mas o Senhor falou, você é como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano. Mas muita gente não tem ideia do que é um cedro. O cedro é uma árvore que é comum lá na região do Oriente Médio. E é interessante observarmos que o cedro, nos seus primeiros 3 anos de vida, ele cresce apenas 5 centímetros. Olha como que é o processo, né? Ele cresce um pouquinho assim. É o que você vê sobre a terra. Mas ao mesmo tempo ele tem 1,5 metro de raízes para dentro da terra. Este é o crescimento do cedro. Então, nós precisamos de ter 2 tipos de crescimento na nossa vida. Nós precisamos de um crescimento exterior, mas também precisamos de um crescimento interior. Eu não estou desvalorizando as nossas realizações, as nossas conquistas, as nossas aquisições, mas eu quero dizer que existe um crescimento que ninguém vê, mas ele precisa estar acontecendo na sua vida. Então o cedro, ele vai crescendo muito mais para baixo do que para cima. E a cada ano ele cresce pouco. Ele vai crescendo 20 centímetros por ano. Não tem pressa. Não tem pressa. Mas ele chega a 40 metros de altura. O melhor goiabeira, né? Quer dizer, é a altura de um prédio de 10 andares ou um pouco mais. Este é o cedro. Uma árvore gigantesca, uma árvore imponente. Somente aos 40 anos de vida é que o cedro produz sementes. Não tem pressa nessa história. Só aos 40. Mas em compensação, o cedro, ele vive centenas de anos. Então, quando a Bíblia nos compara ao cedro, ela está querendo dizer que nós precisamos ter uma qualidade superior. Não de acordo com o julgamento do mundo, mas aos olhos do Senhor. E o cedro na Bíblia, ele é mencionado várias vezes, e a sua madeira era usada para grandes construções. A madeira era usada para se fazer casas, para se construírem palácios, templos e grandes embarcações, grandes navios. E por que essa madeira era utilizada assim? Porque é uma madeira confiável, ela é suficientemente forte para garantir a firmeza dessas construções. Então, quando a Bíblia diz que nós somos como o cedro, significa que nós precisamos ser confiáveis. Precisamos ser tão firmes que inspiremos confiança nas pessoas. Você tem que ser confiável, meu irmão. Ou seja, quando você der a sua palavra, você tem que cumprir a sua palavra. Quando você fizer um contrato, você tem que ser fiel ao contrato. Quando fizer um compromisso, tem que assumir as responsabilidades. Precisamos ser
confiáveis. Pois bem, essa palavra ela vai confrontar duas questões na nossa vida: a superficialidade e a profundidade. Porque muitas vezes nós estamos tão envolvidos com o que é superficial, tão envolvidos com o que é aparente, estamos tão preocupados com a aparência, estamos muito preocupados com a roupa que nós vestimos, ou com a casa onde nós moramos, ou com o carro que nós dirigimos, ou com o ônibus, que nós utilizamos. Talvez estejamos muito preocupados com o dinheiro, muito preocupados com questões superficiais, mas a Bíblia nos ensina a termos preocupações em relação à profundidade da nossa vida espiritual. E isso é o que nos ensina a questão das raízes. Todos nós precisamos de raízes. E o que são essas raízes na vida de um ser humano? São aqueles elementos, aqueles fatores que nos sustentam, que nos mantêm de pé. A raiz, ela evita que a árvore caia. Assim também, nós precisamos ter uma série de elementos que eu vou mencionar aqui, para que nós não venhamos a cair. E o que é essa queda? Essa queda, muitas vezes, é um tempo de desespero na vida. Quando a pessoa quer se matar, a pessoa não vê razão para viver, ou quando a pessoa está desistindo da luta, ou quando a pessoa comete erros tão graves que provocam escândalos. Essas são as quedas na vida do ser humano. E para que elas não aconteçam, nós precisamos ter raízes na nossa vida. E vamos mencionar algumas dessas raízes. As raízes, elas fazem parte da estrutura da árvore. Então, falarei aqui de algumas coisas que constituem a estrutura da nossa vida, para que nós não venhamos a cair por terra. Muito bem, é como se nós pudéssemos examinar as raízes de uma árvore e como se nós fôssemos aprofundando cada vez mais e cada vez mais encontrando raízes mais profundas. Então, num primeiro nível, eu poderia citar alguns elementos necessários na nossa vida: família, conhecimento e trabalho. Eu não quero aqui ser exaustivo, a minha lista ela não será completa, mas eu quero apenas citar alguns elementos muito importantes. A família é muito importante na vida do ser humano. Muito importante. Por isso, é bom que o homem se case com uma mulher, que a mulher se case com um homem, que constitua uma família. Porque quando a pessoa chega numa idade avançada e ele não tem família, não tem uma profissão, não adquiriu conhecimento, então ele pode se sentir extremamente inseguro na vida. Por quê? Porque esses elementos eles são necessários para o sustento da nossa estrutura psicológica, da nossa estrutura emocional. Então, aqui não estou falando ainda de espiritualidade, vou chegar lá. Eu estou dizendo de elementos que eles são importantes na vida de qualquer ser humano. Família, conhecimento, trabalho. Por isso, precisamos estudar, precisamos trabalhar. A questão da família é fundamental. Por isso,
Toda criança precisa de um lar, precisa de uma família. Toda criança precisa de um pai e de uma mãe. Nós sabemos que muitas situações ocorrem em que a criança perde os pais. Mas isso faz uma diferença enorme na vida. Faz uma diferença muito grande. Mas a família, ela é fundamental, ela é necessária. Isso envolve o quê? Compromisso e responsabilidade. Muitas pessoas, elas não desenvolvem raízes na sua vida, porque vivem fugindo de compromissos e de responsabilidades. Querem ser soltas na vida. Querem ser tão livres que não tem compromisso com ninguém. Mas em compensação, vai faltar firmeza na vida dessa pessoa. Está percebendo? A árvore, ela precisa estar plantada em um lugar. Ela precisa estar enraizada em um lugar. Assim também nós precisamos estar enraizados. Na família, na igreja, no trabalho, nós precisamos de raízes. Mas não é só isso. Vamos agora a um segundo nível. As nossas raízes são os nossos valores. Os nossos valores. Então vou citar alguns, né? Verdade, justiça, honestidade, amor. Porque se você tiver família, mas você não tiver esses princípios, então as suas raízes, elas são insuficientes. Então, a pessoa corre o risco de perder a família, perder o trabalho, perder tudo. Precisamos ter princípios, ter valores. E embora esses valores, eles possam ser relativos de acordo com a opinião do mundo hoje, mas o cristão, ele aprende valores, sabe onde? Aqui, ó, na palavra de Deus. Aqui está a nossa escola de valores. Portanto, nós precisamos de tudo isso, mas não paramos por aqui. Vamos a um nível mais profundo. As nossas raízes espirituais, elas se referem ao nosso relacionamento com Deus. É como se as raízes da árvore, elas fossem se aprofundando no solo, se aprofundando no solo, se aprofundando, então elas encontrassem uma rocha, então elas envolvessem aquela rocha. Ah, mas quem poderá arrancar essa árvore? Ninguém. Assim é o cristão, que ele está com as suas raízes profundas, apegadas no Senhor Jesus Cristo. Apegadas no Senhor Jesus. Por isso, a Bíblia tem uma palavra muito interessante, que está em Efésios 3, versículo 17, onde está escrito assim: e assim, pela fé, Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus, amém? Olha, palavra importante aí, você precisa estar enraizado em Jesus Cristo. Outra versão diz arraigado. Arraigado. A Bíblia usa esse verbo algumas vezes. O que é estar arraigado? Essa palavra vem da palavra raiz. Estar arraigado
é estar agarrado pelas raízes. É assim nosso relacionamento com Jesus. Você tem que estar agarrado nele. Agarrado nele. O seu relacionamento com Jesus não pode ser superficial. Veja o que o apóstolo Paulo disse aí, para que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Olha a profundidade. Nós não podemos estar apenas na superfície. Não podemos. Não podemos ter apenas aquela atitude assim: Senhor, abençoa o meu dia hoje. Me guarda na entrada, na saída. Não. Precisamos ter compromisso com Ele. Compromisso. Não é apenas questão de buscar uma bênção. Não é isso. É questão de ter compromisso com Jesus. Ele nos abençoa sim, mas a bênção não é o motivo da nossa presença aqui. O motivo é Ele, é Jesus Cristo. Amém? Então, precisamos estar arraigados. E quando você está arraigado ou agarrado ao Senhor Jesus, ninguém vai te derrubar. Porque essa é a sua firmeza. Em nome de Jesus. Eu queria ler ainda Colossenses, um pouquinho adiante aí. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Amém? É continuar, não é apenas encontrar Jesus, mas é permanecer. Não é apenas ter uma bênção, não é apenas encontrar Jesus, mas é continuar com Ele, é ter a determinação de continuar com Ele. Esta é a nossa raiz espiritual. Agora, a raiz, ela precisa se aprofundar. Não é isso? Tem que aprofundar. E como é que você faz para aprofundar suas raízes espirituais? Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. A raiz, ela não cresce automaticamente. Você põe uma planta lá e deixa para lá, sem água, a raiz não vai crescer. Então você precisa da palavra de Deus. Então você quer ter firmeza na sua vida? Você quer ser uma pessoa confiável, uma pessoa inabalável, uma pessoa que não é derrubada por nada, nem por ninguém? Enche o seu coração com a palavra de Deus. Aprofunde as suas raízes. Não seja superficial. E como é o crente superficial, né? Ele leu o Salmo 23 e acha que já leu a Bíblia. Meu Deus, que economia é essa? Ou mais superficial ainda, é aquele que só depende do pastor para ler a Bíblia para ele. Não, você tem que aprofundar as suas raízes. E isso é algo individual, não é coletivo. Olha só, isso não é uma questão coletiva. Você não pode dizer assim: eu faço parte da Igreja Batista da Lagoinha, uma das maiores igrejas do Brasil, estou bem. Não é assim não. Você tem que aprofundar as suas próprias raízes espirituais. Você tem que aprofundar o seu próprio relacionamento com Deus. Através da palavra, através da oração e através da
permanência na casa do Senhor. Como que é isso? Nós lemos no Salmo 92, nós vamos voltar lá, Salmo 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Plantados no baile funk, é isso? Não. Plantados na frente da TV, assistindo a Netflix. Plantado na frente do celular. Não. Plantados na casa do Senhor. Glória a Deus. A árvore, ela precisa estar plantada no lugar certo. Não é isso? Ela precisa estar no lugar certo. Por isso, nós precisamos deste compromisso como igreja. Nós não estamos falando do templo aqui, não. Nós estamos falando do nosso compromisso como igreja. Eu não estou falando de um local geográfico, mas estou falando da nossa posição espiritual como igreja do Senhor Jesus Cristo. Você tem que estar nessa localização espiritual, plantado na casa do Senhor. Glória a Deus. Então, isso envolve compromisso, isso envolve responsabilidade. Por quê? Uma planta, ela pode ser mudada de lugar? Pode. De repente isso pode ser necessário. Mas ela não pode viver sendo mudada de lugar. Não é isso? Por quê? Porque se ela vive sendo mudada de lugar, ela não lança raízes. E automaticamente ela não vai crescer e ela não vai dar fruto. Por isso, precisamos de um compromisso. Pode ser que alguém precise mudar de igreja? Pode. Isso não pode se tornar um costume nas nossas vidas. E também nunca podemos deixar de congregar. Nunca podemos. Às vezes a pessoa muda de cidade, não é? Muda de igreja, né, no sentido popular, mas não podemos deixar de congregar, porque precisamos estar plantados na casa do Senhor. Aleluia! Precisamos estar firmes para podermos lançar raízes e podermos frutificar. Muito bem, as raízes, um detalhe interessante sobre elas é que elas geralmente não são visíveis. O objetivo da raiz não é aparecer. Então, os principais fatores, os principais elementos da nossa vida não são aqueles que as pessoas veem, mas são aqueles que Deus está vendo. Por isso, a questão da leitura bíblica, do jejum, da oração, são elementos que devemos praticar, não apenas aqui, mas nas nossas casas, num momento, numa circunstância em que ninguém está assistindo, mas Deus está assistindo. Por isso, lá em Mateus capítulo 6, Jesus falou sobre o estilo de vida dos fariseus, que eram exibicionistas da sua fé, e o estilo de vida que ele esperava dos discípulos. Por isso ele falou, olha, quando você orar, entra no seu quarto, fecha a porta, porque ninguém precisa ver que você está orando. Quando você der uma esmola, não precisa fazer propaganda disso não. Quando você jejuar, ninguém precisa ficar sabendo que você está jejuando. Por quê? Porque você está fazendo para Deus. E aquilo que você faz para Deus é o que fortalece as raízes da sua vida.
Então não é show, não é espetáculo. Este culto está sendo transmitido pela TV e pelas redes sociais, mas o objetivo não é mostrar um show, não é mostrar um espetáculo. O objetivo é levar a palavra de Deus a todos que dela necessitam. Amém? Glória a Deus. Então, nós não precisamos mostrar as nossas raízes para ninguém. Não adianta eu chegar no meu trabalho e falar assim: pessoal, olha aqui, eu já li a Bíblia toda 5 vezes. As pessoas vão ficar aqui assim. E o que nós temos com isso? Não é para mostrar a raiz para ninguém, é para mostrar o fruto. O fruto é para ser mostrado. Os efeitos da palavra, os resultados da palavra na sua vida e na minha vida. É isso que tem que ser mostrado, e não as raízes. Mas elas precisam existir. Agora, é importante nós ressaltarmos que haverá um momento de teste para a raiz. É o que acontece com todas as árvores. E qual é o momento do teste? É a hora da tempestade. A tempestade vem. Não podemos falar alguma coisa diferente, não é isso? A Bíblia mostra Jesus acalmando as tempestades, mas não mostra ele evitando as tempestades. As tempestades vêm. Então é aquela ventania, aquele vendaval que vai testar a firmeza das árvores. Creio que todos já viram uma árvore na tempestade. Então os seus ramos são puxados pelo vento em uma direção e as suas folhas são arrancadas. Muitas vezes o seu tronco se curva, mas se as raízes forem firmes, esta árvore ficará de pé. Assim somos nós. As tempestades vêm. E que tempestades são essas na nossa vida? As tentações e as tribulações. A tentação é aquele momento quando Satanás chega com uma proposta para você. Chega com aquela oferta daquilo que você gosta, daquilo que você precisa. É o teste das suas raízes. Mas então você diz: sai da minha frente, Satanás, em nome de Jesus. E a tribulação é aquele tempo quando você sofre sem merecer. Quantos personagens bíblicos sofreram sem merecer? São tribulações que provam e testam as nossas raízes. Então, se você for um crente superficial, é nessa hora que você vai cair. E você vai dizer assim: não, Deus me abandonou. Deus não está nem lembrando de mim. Não, nem vou na igreja mais. Não vou orar não. Para quê? O crente superficial toma essa atitude. Mas aquele que tem raízes firmes, ele diz: eu continuarei servindo ao Senhor com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, em nome de Jesus. Olha, quando a tempestade vem, ela mostra o que existe na nossa vida abaixo da superfície. Ela mostra o que nós temos no nosso coração. Por isso precisamos cultivar as nossas raízes espirituais. E a palavra do Senhor, ela tem um texto muito interessante em Jó, capítulo 14, sobre a árvore.
Jó 14, versículos 7 a 9. Que diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus renovos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Glória a Deus! É a palavra de esperança do Senhor para nós. Ainda que a sua vida esteja destruída, o Senhor oferece restauração. O Senhor oferece uma vida nova. Uma vida nova. Você pode dizer: mas eu já estou muito velho. Lá no Salmo 92 diz que o justo, ainda na velhice, dará frutos. Glória a Deus. O Senhor está dizendo: não é tarde demais. Não é tarde demais. Por isso nós vamos orar agora. Orar. Vamos ter aqui esse momento de reflexão sobre as nossas raízes. E o que você precisa valorizar e onde você precisa investir na sua vida. Vamos além da superfície, em nome de Jesus. Os maiores tesouros não estão na superfície. Vamos além da superfície. Vamos separar na nossa vida o que é supérfluo e o que é profundo. Vamos investir no que é profundo. E é por isso que você está aqui hoje, nesta noite. Porque você sabe o valor da sua espiritualidade e do seu relacionamento com Deus. Te convido a ficar de pé neste momento. Valorize as suas raízes. Valorize a sua família. Busque o conhecimento. Invista no trabalho. Mas cultive valores, virtudes do caráter, conforme a Bíblia nos ensina. E, sobretudo, estabeleça, solidifique e aprofunde o seu relacionamento com Deus. Você diz assim: eu já tenho relacionamento com Deus. Sim, mas você precisa aprofundar esse relacionamento. Eu já li os Salmos, leia Provérbios. Você pode aprofundar o seu relacionamento com Deus. Eu já orei hoje, ore de novo. Eu já jejuei uma vez, jejue de novo. Estabeleça alvos maiores do que aqueles que você já alcançou no seu relacionamento com Deus, porque assim as suas raízes se aprofundarão mais e você terá mais firmeza na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, feche os seus olhos neste momento e você pode fazer aí um propósito de investimento nas suas raízes, para que você seja uma pessoa cada vez mais firme, inabalável, que resista às tentações, que resista às tribulações,